espiritual, que o nome da lição da semana é a quinta lição, um inimigo que precisa ser resistido. Nós vamos aprender nessa semana como resistir às artimanhas e às astúcias do inimigo contra a nossa vida. Antes de mais nada, um ótimo dia para todos vocês e vamos para a nossa oração inicial. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia, mais um respirar. Tome essa aula em tuas mãos, me conduza a falar do teu amor e de ensinar aquilo que as pessoas devem aprender, porque o Senhor está deseja, meu Pai, que a gente se aproxime cada vez mais de ti. Nos ensina, meu Pai, a ouvir a tua voz. Deixa nossos ouvidos sensíveis para reconhecer quando é o Senhor que está falando e quando é um inimigo que quer nos perturbar. Toma a nossa vida e essa aula em tuas mãos. Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Eu já quero desde já agradecer a todos que estão assistindo essa aula e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Nós vamos começar essa aula na leitura bíblica em classe, que diz Tiago 4, de 1 a 10. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos eleitos, que nos vossos membros guerreariam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçoso, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedes e não recebe, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais, vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em nós habita, tem ciúme. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste e ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém. A nossa introdução de hoje vai falar. Essa sessão da Epístola de Tiago é, em outras palavras, um chamado à santidade. A carta é dirigida aos cristãos do primeiro momento da história sagrada. Tiago mostra que resistir ao diabo já era um bom começo. A presente lição esclarece por que devemos resistir às paixões e mostrar ainda que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O bom início da preparação para a aula desta semana é estudar a carta de Tiago. Assim é possível repreender bem o contexto em que se encontra a sessão que nos interessa. Logo será possível perceber em seus estudos que o contexto da sessão versa a respeito do chamado à santidade. Esse procedimento é importante porque a ausência dele permite ao movimento moderno de batalha espiritual distorcer e forçar tanto o texto bíblico. A primeira parte dessa lição, o primeiro tópico, vai falar a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago é o escrito mais antigo do Novo Testamento e tem por objetivo evitar desentendimento entre os discípulos de Cristo. Segundo a maioria dos expositores bíblicos, a sua composição não vai além do ano
45 depois de Cristo. Destinatário. A carta foi dirigida especialmente aos primeiros cristãos, dispersos de origem judaica pelo vasto Império Romano. Tiago 1:1. E de maneira geral a todos os crentes em Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas. Trata-se de um livro prático, muito próximo do Sermão do Monte, proferido por Jesus em Mateus 5-7, e importantíssimo para a conduta do cristão. A carta de Tiago, a epístola de Tiago, já está aqui falando. É como se for um dos livros mais antigos do Novo Testamento. E detalhe, é o manual de como o cristão tem que se portar. Porque o que acontece? Os cristãos, eles não devem ser adúlteros, eles não devem continuar na mentira. A carta de Tiago aqui, a gente está vendo que ele tem que está nos demonstrando que quando nós nos tornamos cristãos, temos que haver mudança dentro de nós. Porque sem mudança não tem como servir a Cristo. Então, se você hoje é um cristão, se converteu ao cristianismo, foi lá na frente, disse para o pastor ali que lhe perguntou se você entregaria sua vida para Cristo, então seja um cristão. Se você entregaria verdadeiramente, acreditaria verdadeiramente que o Senhor Jesus era o seu único salvador da sua vida, então comporte-se como um cristão. Como um cristão tem que se comportar? Com disciplina, com amor, deixando a mentira, deixando a inveja, deixando aquilo que desagrada ao Senhor. Porque muitas pessoas estão achando que ser cristão é só ir para a igreja, sentar, ouvir louvor, ouvir pregação, falar de Deus, mas se não tem aqui dentro do seu coração esse amor, como é ser cristão dessa forma? As pessoas têm pedido as coisas, é como Tiago fala na sua epístola, pedis e não recebeis porque pedis maus. Porque muitas das vezes nós estamos pedindo somente para o nosso deleite, somente para nossos prazeres. E o que acontece? Existem pessoas que após receber a bênção, saem da presença do Senhor, porque o interesse dele ali não era o abençoador, e sim a bênção. É a mesma coisa. Quantas pessoas hoje estão na igreja somente porque ela tem um cargo eclesiástico, ela toca no louvor, ela é um diácono, mas se você tirar esse cargo dela, se tirar essa função que ela serve, ela sai da igreja. Por quê? Porque ela faz birrinha, porque ela acha que estava ali porque ela era melhor. Infelizmente, muitos estão ali na igreja hoje em dia por algum cargo, por alguma função. Muitas das vezes as pessoas falam, eu só vou para a igreja hoje porque eu estou na escala. Irmãos, vai para a igreja hoje porque você quer adorar Jesus. Que você vai ver como sua vida vai mudar, sua vida vai ser melhor. Esse é o verdadeiro cristão. Não vai para a igreja somente porque é pastor, porque é diácono, porque é presbítero. Porque eu sou um dos que cantam, um dos levitas na casa do Senhor. Não. Vá não pela sua função, mas sim porque você quer adorar a Deus. Conteúdo. O conteúdo da epístola parece confirmar essa antiguidade. Isso pelo aspecto cristológico. Praticamente ausente o nome de Jesus. Só aparece 2 vezes nos seus 5 capítulos. Há pouco ensino doutrinário, pois a Assembleia dos Discípulos era ainda dita como sinagoga, porque se entra na sinagoga de vocês um homem. Tiago 2:2. O termo igreja aparece aqui em Tiago 5:14, mas o emprego da palavra sinagoga como alternativa mostra que Tiago vem de uma época em que os discípulos eram chamados de o movimento de Jesus. Então nós vamos ver que a carta de Tiago ela é antiga. Por quê? Porque nela aparece somente, como aqui o texto já fala, 2 vezes sobre o nome de Jesus. Então nós vamos ver que Tiago ele já vem falando como os próprios cristãos deveriam se portar. É quando Tiago vê e fala,
para ser um cristão, tem que ser dessa forma. Não é que ele fez antes do ministério de Jesus, se ele fez depois, porque o que acontece? Ele viu o que Jesus era, conviveu com Jesus, e ele traz o quê? Ele traz aquilo que realmente ele viu em Jesus e como todo cristão realmente deve se portar. Lembre-se de Paulo. Paulo falava, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo? Não é para imitar ele, não. É para imitar o que ele imita de Cristo. É imitar a Cristo. Como Cristo anda, como Cristo vive. E é dessa forma que o verdadeiro cristão tem que ser. É isso que Tiago está falando para nós. Para ser um verdadeiro cristão, você tem que andar como Cristo andou. Então é isso que acontece. Você tem que andar como Cristo anda. Que ele ressuscitou, então ele continua. Só que a função de fazer o evangelismo, de pregar a palavra, de trazer a cura, trazer a libertação, essa função agora é nossa. O próprio Jesus falou, vocês farão obras maiores que a minha. Então fica ligado. Toma a epístola de Tiago, leia a epístola de Tiago, para que você veja as orientações que Tiago tem dado para os cristãos, antes mesmo deles começarem a se formar. Quando eles estão se formando ali, Tiago vai olhando e vai trazendo para a epístola dele como realmente os cristãos deveriam andar. Ponto 3, tema. Ao separar a fé das obras, a epístola enfatiza o cristianismo prático, que só dá munição para resistir ao inimigo e ao pecado. Tiago retoma o tema tratado no capítulo anterior sobre a amarga inveja em sentimentos faciosos em vosso coração, próprio de uma sabedoria terrena, animal e diabólica, e presente na vida daqueles primeiros cristãos. Esses problemas vêm atravessando os séculos, e hoje não é diferente, pois o problema da natureza humana permanece o mesmo. O ensino aqui está tratando do caráter cristão, que precisa ser afinado com o sentimento de Cristo. O que Tiago quer dizer aqui? O que acontece? Tiago, ele separa a obra, como está falando aqui, separa a fé da obra. Então, o que acontece? Nós temos que saber usar. Pedro vai dizer na sua segunda epístola que devemos crescer na graça e no conhecimento. Só que o que acontece? Muitas pessoas, elas estão crescendo ou somente na graça ou somente no conhecimento. Eu costumo dizer que quando você cresce somente na graça, você acha que é o próprio Deus. Já não precisa de Deus para fazer a obra, para fazer o milagre. Você acha que os milagres, os sinais, os prodígios são realizados por você. E quando você cresce somente no conhecimento, entra o que Tiago está falando aqui, o conhecimento humano. O que acontece com esse conhecimento humano? As pessoas acham que são as pessoas mais inteligentes do mundo. E aí elas fazem as coisas da forma dela. Elas acham que só o que está certo é o que ela diz. Esse conhecimento humano vai até os dias de hoje. Pessoas que pegam e acham que somente a teologia, a sabedoria humana serve para pregar o evangelho. Só que não. É graça e conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento humano e o conhecimento divino. Tem que andar lado a lado. Nós temos que saber que usar a fé e fazer a obra. Porque o próprio Tiago também vai falar que a fé sem obra, ela é vazia. Ela não serve para nada. Então, é junto. É junto. Quando ele fala que a separação aqui, que ele separa, ele está comentando primeiro sobre a fé e depois sobre as obras. Existem pessoas que querem aparecer de duas formas. Quando eles usam, eu tenho fé, tudo que eu quero acontece. Ou então, não, eu faço as melhores obras, porque eu ajudo, eu faço. Calma aí, gente. Nem a fé e nem a obra é para ser usado para se gabar.
para se sentir o melhor. Pelo contrário, a fé e a obra é para que a gente possa fazê-la e ter a fé e fazer as obras para ajudar aqueles verdadeiramente de todo o coração. Que a gente possa ajudar não para ser visto, mas sim para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Amanhã eu darei continuidade a essa lição que vai falar sobre os deleites da vida. Espero que vocês até aqui tenham gostado da lição, tenham gostado do estudo, que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a vida de cada um. E que hoje o Senhor Jesus venha continuar dando força para vocês, para cada um que o Senhor que deixar o Senhor entrar dentro de vocês e fazer morada. Que o Senhor Jesus venha trazer uma bênção grandiosa. E que todos aqueles que têm voltado e que voltarão para o Senhor Jesus esteja firme e seja abençoado no nome santo de Jesus. Então vamos para a nossa oração final. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, continua tomando a cada um que assistiu e a cada um que vai assistir nas redes sociais. Obrigado por mais um dia na tua presença. Toma a nossa vida, faça a sua vontade e seu querer. Nos dê, meu Pai, a tua vitória e a tua compreensão. Nos ensina, não permita que a gente venha querer somente a sabedoria humana ou a sabedoria divina para se achar um Deus. Não, pelo contrário, que a gente venha entender que tudo que venha a ser feito através de nós não é para honra e glória nossa, mas sim para a honra e glória do seu santo nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor continue abençoando a vida